Tô muito feliz de estar fazendo mais uma live aqui no podcast Somos Maranata. Tá um pouquinho embaçado aí, mas já vai ajustar, que é a câmera mesmo. Nós tivemos um pequeno probleminha com a televisão, mas isso não vai impedir, nada vai nos parar. Tô muito feliz, galera. Tô muito feliz. Pode me dar pro câmera do meio, quero apresentar esse camarada aqui que está com a gente, nosso querido apóstolo. Obrigado. E agora deixe o senhor se apresentar, fique à vontade. É com o senhor. Amém, John. Obrigado, filho. Pra quem não me conhece, sou o apóstolo Felipe, né? O John já mais ou menos colocou lá na descrição. Sou advogado, a gente também está iniciando a carreira de escritor e a gente está muito feliz por isso e eu confesso, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, é uma honra pra gente. E é profético. Quando eu vi aqui Maranata, eu falei, cara, o que está acontecendo nos últimos tempos, esse tema é muito profético. Para quem não me conhece, sou casado com a apóstola Mônica, que provavelmente deve estar assistindo a gente. Vamos dar um beijo, né? Um abraço lá para ela. Futuramente vai estar aqui com a gente também numa entrevista, né? Vai estar sim, com certeza. Sou o pai do Davi, 5 anos, né? E da Emanuele, que ela tem agora 2 anos, completou agora em outubro, recente. Sim. E estou muito feliz de estar aqui. Enfim, acho que essa é aos meus discípulos aí, né, da Igreja Apostólica Nova Visão de Missões, que está assistindo a gente também. Quero mandar um abraço para vocês, né, e falar que os amo, assim, extraordinariamente. Top demais. Galera, nós estamos ao vivo em 2 plataformas hoje, muito top, que é na vermelhinha e na roxinha. Não posso falar o nome, que senão é ban, né? Mas nós estamos ao vivo aí, você que está acompanhando a gente, já segue, comenta, compartilha. Pode mandar perguntas no comentário que o homem se responder tudinho. Meu Deus, vou tentar. E apóstolo, como o senhor acabou de se apresentar, mas e aí, conte mais um pouquinho sobre o senhor e sobre a sua vida. Como a gente estava conversando aqui no início, né? Sim. Na verdade, eu nasci no berço evangélico. Você estava perguntando um pouquinho sobre um pouquinho da minha história. Eu nasci no berço evangélico. Meus pais, provavelmente o apóstolo Ronilson deve estar assistindo, né? Eu não estou acompanhando por aqui. Mas desde criança, né, o meu pai sempre foi pastor, minha mãe também pastora, hoje eles, né, apóstolos. E a minha vida o meu propósito de vida foi o reino sempre, né, mudando de lugar para lugar nesse Brasil todo, né. Então a carreira, na verdade, ministerial do meu pai começou lá aqui no Pará, em Paraopebas. Foi o primeiro lugar que ele começou que teve um chamado, né. E depois a gente foi mudando e moramos aqui em Belém quando criança, fomos mudando aí, moramos em Salvador, moramos em Manaus, moramos em São Paulo, né, Venezuela, Guiana Francesa e outras cidades, São Luís. Então a minha vida, né, desde o início foi sempre o reino, né, sempre o reino. Eu sou do tempo que tinha as vigílias, né, e a minha mãe disse que a primeira vez que eu mexi foi na barriga dela no culto de vigília, quando eu tava batismo com o Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu mexi. Então, esses dias até um pastor aqui do Pará, da igreja Assembleia de Deus ali de Anápolis, ele perguntou pra mim, né, desde quando eu sou crente. Eu falei, olha, desde a barriga da minha mãe. Desde lá, né? Desde lá. E aí eu sou daquelas igrejas ainda do banco de madeira com chão de barro. Entende? A gente ia para as vigílias e tava lá, né? As crianças, às vezes a gente dormindo debaixo dos bancos. Já foi uma criança dessa. Já foi também? Então você sabe como é que é. Então, assim, glória a Deus por isso, porque Deus sempre fez, assim, coisas grandiosas por conta disso. Enfim, cresci, né? Adolescência, entrei na faculdade, fiz direito. Hoje sou um advogado, pela graça de Deus, especialização em direito constitucional e administrativo, né? Atuo em algumas áreas do direito, da advocacia, e hoje atualmente estou aqui em Belém, né? Ali no Parque Verde. Nós iniciamos há 5 anos atrás. 5 anos nós iniciamos com uma célula numa garagem. Já era do M12 já estava no M12. Começamos com uma célula. Nós já tínhamos igreja em Capitão Poço, já tinha vindo para Capitão Poço, passei 6 meses lá. Isso de São Paulo, vim de São Paulo para cá. Não era só a primeira vez aqui no Pará, não. Eu pensei que o senhor era só Não. Assim, agora vem o mistério. Eu sou paraense de Castanhal, só que eu não fui criado mesmo aqui, entendeu? Então, porque a minha mãe é paraense e meu pai é mineiro. Mas a carreira, o ministério do meu pai começou aqui mesmo no estado do Pará. Entende? E aí Deus
praticamente ele me trouxe para as minhas raízes, né? Me trouxe de volta para cá, né? Para minhas origens. E hoje nós temos igreja da Nova Visão em Capitão Poço, Augusto Correia, Curuá. Inclusive nós vamos ter um encontro agora 3, 4, 5 de novembro, que todo esse pessoal vai estar aqui com a gente, né? Aqui em Belém. Inclusive o sítio aqui em Marituba. Vai ser algo maravilhoso. E, enfim, resumindo é isso. Meu propósito de vida hoje, eu vou dizer assim, é servir ao Senhor, é ganhar almas, é fazer aquilo que Jesus disse, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eu me sinto muito feliz. Eu estava comentando esses dias até com meu pai, né? Em uma ligação, conversando com ele, eu disse: olha, eu sou advogado, ok, atuo, acho maravilhoso, mas quando eu estou no altar pregando, seja para uma, seja para 1000 pessoas, é como se eu estivesse livre. Porque eu sinto que aquilo que eu fui chamado para fazer, esse é meu propósito de vida. E se eu não estiver ali, naquele ambiente, naquela atmosfera, para mim parece que a vida não tem sentido. Então, viu? E foi assim, o seu chamado pessoal, como advogado, escritor que você falou e apóstolo, como foi tudo isso assim, na sua vinda para cá, tudinho, agora que o senhor mora aqui mesmo em Belém, né? Como foi que Deus lhe chamou assim, não, agora eu te quero lá? Como é que foi assim, mais ou menos? Na verdade o chamado começou em São Paulo. Eu não vou voltar porque é muita coisa lá da infância, né? Desde a infância eu já brincava de... Eu não sei se tu teve algum irmão, eu brincava de cultinho com meu irmão. Eu era sempre o cara que ficava cantando. E eu era o que pregava. Naquele tempo eu fazia parte de um ministério, né, da Deus e Amor, né? Algo assim, aprendi muito naquele lugar, assim. Eu sou do tempo, irmão, que a gente não... na verdade, eu não fazia educação física, né? Não podia. Eu levava uma carta de recomendação da igreja para poder dizer, olha, ele faz parte dessa igreja e por isso ele não pode fazer educação física. Não assistia televisão. A primeira vez que eu entrei, agora o pessoal que tá assistindo aí pode até dar risada, hoje eu tô curado, fica tranquilo. A primeira vez que eu entrei numa praia, numa praia de mar, foi com calça cinza social, uma camisa e achando que ia pro inferno. É incrível isso. Quando era da Assembleia de Deus também era assim. A gente foi pro Garapé, os irmãos da igreja. Eu fui o único que foi de short, não deixaram eu ceiar, foi todo esse processo. Ó, pra você ter uma ideia, eu não saí de toalha do banheiro. Porque se Jesus voltasse, a gente ia pro inferno. Já pensou uma coisa dessa? Mas assim, foi uma experiência muito incrível. Por quê? Eu nem sei onde a gente estava aqui, mas deixa eu só fazer esse adendo aqui. Porque assim, uma coisa interessante é que, apesar de tudo isso, eu vi coisas que muita gente hoje não conseguiu ver. Ainda não conseguiu ver, né? Claro que o Senhor é o mesmo, né? Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Porém, a questão de milagres, ele está um pouco mais paralisado, diminuiu. Mas, por exemplo, esses olhos aqui, meus olhos, eu vi paralítico levantado da cadeira de roda, de 50 de uma vez. E tipo assim, não tinha ninguém pegando na mão e mandando levantar. O cara só mandava e Deus fazia o milagre. O cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Então tudo isso, apesar do outro lado ter sido muito puxado, né, muito assim rígido, mas se tem um legado que eu trago de lá é o jejum, é a oração e é o legado de fé. Entende? A fé. Inclusive, agora eu já entro até no meu livro, no meu e-book, na verdade, né? Eu tô me aventurando agora, gente, na carreira de escritor, né? Tô começando. Aqui, ó, os livros do Bispo MC Teixeira, ó, a gente vai deixar o link aí, ó. Só livro de qualidade, viu? Que a gente já aderiu aqui. Eu tava até dando uma olhada aqui mesmo. Bacana, bacana. Viu? Só a gente vai deixar o link na descrição, aí você entra lá e entra em contato com ele que ele vai negociar com você os livros. E aí falando em fé, né, depois o John vai passar também o link aí da plataforma do Hotmart aí do meu e-book, R$14,99 se você quiser adquirir. Baratinho, já tô fazendo propaganda já. Baratinho. E outra coisa, 80 e poucas páginas, tudo escrito. Na verdade era para ser 160, só que o rapaz falou assim, não, apóstolo, vai ficar muito grande, isso aqui já é um livro de mestrado, você tem que... Aí eu já fiquei assim, eu falei, não, então divide em 2 volumes, né? Sim. Enfim, e aí eu lancei esse e-book, A Fé que Traz a Existência. Então, o legado que eu trago de lá, John, é a fé. A fé é a oração
e o jejum. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela foi curada do câncer, ela expeliu o câncer, né? Eu e meu irmão, a gente foi praticamente já entregue, né? Minha mãe passou 1 ano e 40 dias com câncer. Ela operou, estou resumindo aqui o testemunho dela, depois a gente pode ser um pouco mais objetivo nisso. Mas logo aqui em Paropebas, Deus fez um milagre através da vida do meu pai, fazendo um voto com Deus, né? Lá em Paropebas mesmo. Ela passou 1 ano com câncer, ela operou, né, nos ovários, nas trompas, ela arrancou tudo, o médico fez raspagem, uma série de coisas. E tô aqui bem resumindo. E depois de 1 ano o médico falou: olha, voltou tudo, não tem mais jeito, deixa ela morrer em casa. Aí depois de 1 ano ela fica 40 dias em casa. Foi uma provação que meu pai passou. A gente já, né, já tinha eu e meu irmão. A gente era bem criança. Se você olhar pra minha mãe hoje, ela parece a minha irmã mais velha, entendeu? De nova que ela é. Mas aí depois de 40 dias, eu tô resumindo, resumo do resumo, tá? Meu pai entrou nos dons espirituais, Deus, enfim, meu pai fez um voto com Deus: para onde o Senhor me mandar eu irei, se eu curar ela. Então, resumindo, o Senhor, ela conta que ela sentiu, né, um fogo, enfim, ela tava ali rolando de dor, tomando remédio, abaixo de remédios. E aí ela sentiu como um fogo, né? Que arrancou aquela enfermidade, ela não conseguia ficar de pé, ela se levantou, ficou de pé, né? E ela expeliu o câncer, é uma bola de câncer, como se mata um touro, um boi, aquela carne fica viva, assim o câncer saiu. E os médicos depois, o negócio foi depois dos médicos, né? Meu pai foi nos médicos, naquele tempo muito difícil. Meu pai morava lá em Paropeba, tinha que ir lá pra Imperatriz, né, que era o lugar mais próximo, estrada de chão, enfim. Meu pai perdeu supermercado, fazenda, tudo investindo, né? Aí o que acontece? O Senhor vem e cura ela, e vai lá no médico. Meu pai leva a enfermidade, né? E ao levar a enfermidade, o médico falou: isso aqui é impossível. Não tem como, isso aqui pela ciência, por exemplo, a tua esposa não tá grávida, ela não tem dilatação para expelir isso aqui. A primeira coisa foi esse milagre, entendeu? E as mulheres sabem do que eu tô dizendo, né? Então, assim, e depois ainda foi mais ainda, veio a Operação de Maravilhas. Qual foi a Operação de Maravilhas? Que meu pai chegou com os médicos depois, trouxe todos os exames, todas as coisas que tinham operado. Chega lá, o médico fala para ele: não, olha, mas tá tudo aqui. O ovário, né, tudinho. Então, só para que você entenda, assim, que nós servimos a um Deus que é um Deus de milagres, que é um Deus que opera maravilha, e que esse é o propósito hoje que eu estou, né, voltando aqui agora para sair lá de São Paulo, né? Sim. Enfim, tudo começou por aí, né? A gente viveu uma vida, assim, de muitos sinais, de prodígios e maravilhas. Eu fui para Venezuela no tempo do Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez estava assumindo, e eu fui para estudar. Passei só 2 meses. Meu pai ficou mais tempo. Eu tive que morar no Brasil porque as escolas fecharam. Isso em 2003. Um ano depois que eu nasci. 2003. Eita. Hoje eu tô com 34. Foi em 2003 isso. Por aí. Aí o Hugo Chávez assumiu, começou lá a Venezuela como tá hoje, né? Mas naquele tempo a Venezuela era um país assim que todo mundo queria, entendeu? Estar lá, era um país muito próspero mesmo. E meu pai ganhou muitas almas assim lá em Paropebas, né? Mas, enfim, resumindo, esse é o meu chamado. E aí, enfim, fiz a faculdade em São Paulo, morando em São Paulo, fiz a faculdade. Só que na própria faculdade, o Senhor começou a me chamar para o ministério. Porque eu não queria ser apóstolo, não queria ser pastor, eu queria só ajudar. Eu queria ser só ali um membro de uma igreja e fazer minha parte, ganhar dinheiro, é isso que eu queria. Não que eu não queira hoje, amém? Eu quero. O Pix tá aí. O Pix tá aí, gente, se vocês quiserem, né? Pode pedir aí no... E abrindo um parênteses aqui, pastor, rapidinho, apóstolo, perdão. Só, galera, comenta no chat aí como é que tá o áudio, se o áudio tá bom. Tá tendo um chiadinho aqui, porque eu liguei o climatizador, porque senão não tem como ficar no calor aqui. Oi? Quando eu coloco na câmera, quando eu convidar o apresentador, ela meio que parece lento.
Ah, não, normal. Pode deixar tranquilo, passar normal. Olha aí, ó. Apóstolo Natanael, meu irmão e amigo apóstolo Felipe Costa, um jovem ungido para impactar o reino de Deus. Amém, amém. José, Obrigado, apóstolo. Um beijo. José Roberto Pastor, maravilha, querido apóstolo. Lucas Gabriel Prazeres, meu apóstolo. Mônica Costa, aleluia. Deus de milagres. É a apóstola, a minha esposa. É isso aí, então família, já segue aí, comenta, compartilha, pode dar chuva de comentário aí. Olha, 16 pessoas assistindo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fora os que vão assistir depois, Glória a né? Deus. Tem muita gente que vai assistir depois, né? Deixa, compartilha aí, no caso, comenta aí como é que tá o áudio saindo pra vocês, tá a qualidade, questão da imagem, da câmera, que tudo isso, pra gente levar um podcast bom pra vocês aí, ok? Então bora lá, apóstolo, continue no seu, questão do São Paulo, né, que o senhor falou tudinho. Isso. Aí em São Paulo eu senti a chamada muito forte. Comecei lá, eu cuidava da rede jovem lá na igreja, nossa igreja em São Paulo. Meu pai, que é o apóstolo lá, o pastor, né, de lá. E eu comecei lá, me tornei pastor ainda solteiro, né, com 20, se não me engano foi 24 anos. E pastorei a primeira igreja, foi lá em São Paulo, na comunidade. Foi algo assim muito maravilhoso, sabe? A igreja enchia, era algo muito incrível assim. A minha geração chegou a 150 pessoas em São Paulo. Ainda fui lá conhecer a minha esposa, a apóstola Mônica, ela é de lá. Enfim, para adiantar um pouco aqui, começou a ser muito intenso o chamado. Não tem como eu falar cada detalhe, porque acho que a experiência ela é única para cada um. Mas assim, existem alguns pontos que marcam a gente. E uma das coisas quando o meu chamado começou a ser... Deus começou a me chamar muito era... Umas coisas que eu sempre falo. Que até vai pra juventude aí, pra quem é jovem. Cara, aproveita a tua juventude. Aproveita enquanto você é jovem, enquanto você é solteiro. Estuda a palavra, vai pra cima, mergulha. Tu pode passar madrugada na igreja, madrugada orando, clamando. Tu não tem que... Alguns não trabalham, né? Então tu pode dedicar exclusivamente ao teu estudo e ao teu chamado. Então isso é muito importante. E aí foi o tempo... Tá tudo certo aí? Tá tudo bem. Ok. Aí foi o tempo onde Deus começou a me chamar muito. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro, né? Fazia o meu estágio, eu era assistente jurídico o dia inteiro lá ali no Anhangabaú, em São Paulo. Enfim, ali pro centro de São Paulo. Eu trabalhava ali, à noite fazia faculdade. E sabe o que eu fazia depois? Eu ia na madrugada para a igreja. A maioria das madrugadas eu ia. Ficava eu e um pastor amigo meu, que hoje ele é pastor na Igreja Mundial. Se ele estiver até me escutando, vou até passar para ele. O pastor Geoás Neto, né? Nós dois, nós éramos solteiros na época. Hoje ele já é casado, tem filho também. Deus está usando muito ele, está lá pelo Maranhão. E a gente ia e começava a mergulhar na palavra, na oração. E ali eu aprendi muito, Deus revelou muitas coisas. E aí depois, para confirmar o chamado, lá na Adebrais em São Paulo, lá no Bispo Samuel Ferreira, né, eu ia toda segunda-feira. Tinha algo chamado segunda de primeira. Tinha dia, não façam isso, né? Foi por uma boa causa. Mas tinha dia que eu matava a aula na segunda-feira. Eu não matava para ir pro barzinho, presta atenção. Porque tem muita gente da faculdade que mata a aula para ir pro barzinho. Eu matei a aula para ir para segunda-feira com o pastor Marco Feliciano, que toda vez ele pregava, toda segunda-feira lá, e eu ia. Tinha dia que eu chegava de terno e gravata, tudo molhado, eu não tinha carro, pegava o metrô, aí chovia, eu chegava todo molhado, sentava na última cadeira lá, mas eu não deixava de ir. E aí chegou um dia, assim, no ápice, numa das pregações dele, que ele falou assim: não profane o sepulcro dos seus pais. Uma pregação poderosa, acho que nem tem ela no YouTube hoje, mas foi algo que me marcou muito. E aí um dia ele chamou: só quem quer, vem aqui pra frente, só quem quer dessa unção. E ele apontou pra mim, e ali foi uma confirmação muito forte também do chamado. Ele apontou pra mim e disse: um dia, ele nem me conhecia, nem conhece em afinidade, mas ele disse assim: um dia nós nos vemos pelos púlpitos desse Brasil. Só apontou, aquilo nunca mais saiu de mim. Até hoje, eu tô entendendo muita coisa hoje.
Enfim, depois foi passando, chamada, ganhando almas, fazendo evangelismo na rua, né, crendo, aquela coisa do jovem, sabe, com ímpeto, não tinha muita maturidade, mas eu tinha uma paixão maior e forte por Jesus, né? Então o que acontece? Enfim, depois de passando um tempo, né? Aí isso já foi em 2000, hoje nós estamos, põe aí 6 anos atrás, 2017 se não me engano, foi 2017 que eu e a apóstola Mônica nós viemos pra cá. Aí foi aonde eu cheguei, mais ou menos 2016, 2017, cheguei pro meu pai e perguntei pra ele. Eu lembro até hoje, tava eu e meu irmão na sala de casa, e eu já ali, é engraçado porque não tem como você se sentir no aquário em São Paulo, né? São Paulo é enorme pra você ganhar almas, né? Se tu quiser me cortar, eu tô falando muito, né? Não, pode falar. Pode ficar à vontade. Eu tô conferindo aqui. Ah, também. tá. Aí o que acontece? São Paulo sabe que é enorme, mas sabe o que começou a acontecer em mim? Começou a vir um sentimento dentro de mim que eu tava no aquário. São Paulo. Sim, tipo assim, é como se eu tivesse no meu chamado, mas o meu chamado estivesse no aquário. E aí foi incrível porque o apóstolo René foi uma vez em São Paulo e ele ministrou assim: Deus vai quebrar o seu aquário. Jeito de falar. E eu tô dizendo que ele vai te levar pro oceano. E aquele jeito, né, de avivado. Você vai viver no oceano. Aí novidade de vida. E aí ele me falou isso também no Jump Sumaré, que eu fui no Jump Sumaré. É sonho. Um sonho, a gente vai lá. E foi muito poderoso. Aí tava Marco Feliciano também. Assim, gente, é uma questão minha de juventude. Eu sou fã do pastor Marco Feliciano. Porque eu passei a minha infância e minha adolescência ouvindo ele. Naquele tempo era ver fita de vídeo, era, né, enfim, era CD, DVD, era fita cassete. Oh meu Deus, acho que eu tô meio velho já. Agora eu tô pensando aqui, né? Não tô novo ainda. Mas assim, e foi algo muito impactante. Então assim, foi o que o Senhor me disse. Aí eu cheguei na sala com meu pai e falei assim: pai, qual que é o seu desejo para eu e meu irmão? Qual o seu propósito para nós dentro do ministério? Aí meu pai, acostumado com o jeito de Deus e amor, de administração, né? Esse é o nosso pensamento. Ele falou: filho, que vocês um dia sejam pastor de uma igreja estadual da nossa igreja. Aí eu falei: então tá, eu quero ser um pastor e já tô pronto, quero ir. Pronto assim, não é? Só que eu não achava que era tão pronto que eu precisava estar, né? Mas aí o que acontece? Ok, ele falou: olha, tem 2 opções. Tem o Rio de Janeiro e tem o Pará. Porque quando a gente entrou na visão, muita gente deixou a gente. Muita gente. A gente tinha muitas igrejas. Muitas igrejas. Só que, enfim, a transição não foi bacana. Eu não quero falar sobre isso aqui, porque vai ficar gravado. Não, fica à vontade. Né? Mas aí a transição não foi legal. Entendeu? Naquele período, naquele tempo, não souberam conduzir a gente. Nós perdemos muitas igrejas, inclusive no Pará. Nós tínhamos aqui no Pará em torno de umas 20, 30 igrejas já, entendeu? Nós conseguimos ficar aqui com as igrejas próprias, né? Só que assim, como a gente não deu assistência aqui, a gente estava em São Paulo. Aí o propósito do meu pai era: Rio de Janeiro estava abrindo, o Pará precisava reerguer, e o sonho do meu pai era abrir em Belém. O sonho dele era esse. E eu falei: eu vou no sonho dele. E eu falei, e aí eu tava tão cheio de Deus que eu não queria pegar um trabalho já andando. Porque no Rio de Janeiro, se fosse pra lá, tinha dizimista de 5 mil reais. E tava começando o trabalho. Então era um trabalho que ia bombar muito. Só que aí eu, naquela minha, né, falei assim: não, eu quero começar algo do zero, né? E aí, enfim, aí eu falei: eu vou pro Pará. Aí eu comecei a vir, né? A Mônica, de início, a minha esposa, relutou um pouco, porque ela nunca tinha saído de São Paulo. Ela tinha 18, 19 anos, né? Então, o que acontece? Sempre perto da família. Foi muito difícil para ela. Para mim foi difícil, imagina para ela, né? E aí eu, orando a Deus, falei: Deus, o Senhor tem que, de alguma forma, convencer ela, porque o Senhor já falou comigo. Deus começou a falar comigo por sinais, muitos sinais. Só que aí Deus precisava convencer ela. Eu vim aqui a primeira vez, vim de avião e tal, foi bacana. Passei uns probleminhas lá, mas tentou me intimidar para mim não vir, voltei, né? Tava em São Paulo.
Aí a Mônica vai numa conferência lá, nem sei, lá tava Ricardo Robotella, Nívia Soares, Só o pessoal de peso. só. E alguma coisa relacionada à missão. Foi incrível isso, que antes de a gente realmente vir, e aí Deus respondeu ela nessa conferência, lá na igreja El Shaddai do apóstolo Fábio Abud de São Paulo. Deus respondeu a minha esposa nessa conferência. Entende? Só que a minha alma dizia que não, mas o meu espírito dizia que sim. Que esse era o propósito de Deus. Inclusive aqui vai algo para você que está aí do outro lado assistindo a gente, né? Às vezes a gente está passando por uma batalha e a nossa alma está dizendo assim: desiste, para, não avança, né? Você não vai conseguir. E outra coisa, o meu ponto fraco, acho que a maioria das pessoas, mas o meu ponto mais fraco na época que eu cheguei no Pará foi o financeiro. E eu apanhei de verdade, apanhei. Não tô dizendo que eu já tô como eu queria estar, mas já não tô como eu tava antes, entendeu? Já melhorou, né? Já melhorou um pouco, mas a alma sempre dizia: é mais fácil eu dizer pra você o tempo que a alma não dizia pra mim voltar pra São Paulo, mas a alma sempre dizia: volta, não vale a pena, você jogou fora. Teve uma vez, acho que nem sei se meu pai sabe disso, minha mãe. Eu já tô aqui no Pará, né? Enfim, deixa eu voltar aqui, já eu volto lá. Deixa eu ir lá. Aí o que acontece? Vamos aqui. Aí eu vim com a Mônica de avião pra sondar o território do Pará, que ela não tinha vindo ainda. Eu vim com ela aqui em Capitão Poço. Só que no avião, sabe o que aconteceu? Foi algo extraordinário que até hoje eu sempre pedi: Deus, nos dá sinais. Não só eu fui um pouco como Gideão. Não, agora se Alan tiver assim, não, agora ao contrário. Entendeu? Me confirma, Senhor. Não tô tentando ter o espírito em vão, mas é porque é meu coração mesmo um pouco incrédulo, né? E aí o que acontece? No avião, vindo pra cá, o avião acima das nuvens, a gente assim, bem emocionado e tal, e a gente só ouvia aqui: aquieta a minha alma, e ficava, sabe? Ou então, aquela... queimei minhas carroças e eu... Rapaz, aquilo ali quando a gente ouvia... Pra onde eu irei? Queimei minhas carroças. Pra quem não sabe, eu já tava ganhando lá em São Paulo 10, 15 mil, depende do mês. Que eu era sócio de um posto de gasolina junto com meu pai e ainda advogava. Então eu tava começando minha carreira. Eu tava... Vendendo bem, né? Pra se tornar sócio junto de escritório. Então assim, foi difícil pra mim nessa área. No início eu não fiz muita... Eu não projetei muito essa área. Porque eu acho que foi o próprio Deus que não deixou, porque senão eu não viria, né? Mas, enfim, aí eu tava no avião junto com ela e de repente eu olho pela janela do avião, acima das nuvens, muito alto mesmo, muito acima das nuvens, e eu olho um arco-íris em forma de círculo, pequeno, em forma de aliança. Só que na hora eu olhei assim, eu falei: olha, estranho, Mônica, olha ali pela janela. E aí tava na nossa janela, assim, tipo, ele tava, tipo assim, a nuvem tá aqui embaixo, o avião tá aqui, e ele tava assim como se fosse acima das nuvens, virado pra janela do avião, abaixo do avião, e em forma de círculo. Não sei se a Mônica lembra, mas até hoje eu lembro desse episódio e isso não tem coisas que marcam a gente. Né? Então, aí a Mônica olha, na hora eu nem pensei em aliança nem nada, aí a Mônica olha e fala assim: é a aliança de Deus conosco, assim como Deus fez com Abraão. Foi extraordinário. Aí depois daquele eu falei: olha, nós estávamos vindo, eu estava vindo com ela não tinha vindo aqui ainda. Eu estava vindo com ela e Deus nos mostra isso. E foi algo assim incrível, a gente não tinha mais dúvida. O problema agora era conduzir a nossa alma, como eu posso dizer, fazer com que ela não estivesse à frente do Espírito, né? Porque o Espírito está pronto. A nossa carne, a nossa alma, ela é meio complicada. Na verdade, assim, a nossa alma é cretina. Entendeu? Ela é terrível, a nossa alma. Então, se a gente não alimentar ela pelo Espírito, aí é difícil. Mas, enfim, de tantas e tantas vezes a gente veio, enfim. Aí, volta para São Paulo de avião. Aí, o carro branco tá aqui, que eu cheguei aqui. Aquele carro branco. O único bem que eu trouxe foi a minha esposa e esse carro. Abaixei o banco de trás, nem sabia que não podia fazer isso, mas abaixei o banco, a mala, e enfiei caixa e mala e caixa, prato e essas coisas, e vim sem nada, sem móveis, sem nada. Vendeu tudo lá ou deixou Vendi, lá?
Não, vendi assim, fui recebendo. Na verdade, eu tenho coisa que eu nem recebi hoje, mas ainda recebi alguma coisa. Aí vim embora. Vim no carro, 2.800 km até Capitão Poço. Foi muito bom. Foi uma aventura, né? Foi uma aventura. Mas assim, e hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu tô aqui. Cheguei em Capitão Poço, foi assim maravilhoso. E aí o sonho do meu pai era Belém. Depois de 6 meses de Capitão Poço, eu cheguei a Belém, conheci uma pessoa. Através dessa pessoa, abri uma célula. E através dessa célula hoje, nós somos uma igreja aqui em Belém, em torno de 100 pessoas hoje. Por que não é mais? Porque também nós já enviamos líderes. Por exemplo, Augusto Correia, nós já temos em torno de 60, 70 pessoas lá, saiu de uma célula de Belém. Então nós enviamos o casal, eles abriram a mesma coisa que eu. Pegaram o caminhão de mudança, mas eles ainda tinham caminhão, né, de mudança. Ainda levou a mudança. E levou a mudança para lá. Então lá hoje vão estar com a gente no encontro. O pastor Alaíus, pastora Luísa são assim, criados ali, formados por nós. E eu fico feliz por isso, entendeu? Vamos marcar um podcast com eles também, né? Vamos. Eles devem estar assistindo por aí. Eu não sei se eles estão assistindo, acho que não. Mas eles vão assistir depois. Sua esposa falou, é forte. É forte. E, enfim, e hoje eu louvo a Deus. Aí se eu for contar agora a história dentro de Belém, já é outro podcast. Não, sem problema, fica à vontade. Já é. Só falar com a galerinha. Galerinha, como é que tá aí a live? Estamos com 40 minutos de live. Rápido, né? Rapaz, olha. Eu achei que nós tava com uns 20 ainda. Só pra... Como é que tá a questão da imagem aí, amor? Tá conseguindo fazer a troca bacana? Tá excelente. De vez em quando não precisa treinar. Mas tá conseguindo fazer a troca de boa? Sim. Tá ok, então galera, comenta aí como é que tá. Vai comentando, olha galera, o áudio tá bom, a imagem tá boa, que é pra gente estar transmitindo uma qualidade pra vocês aí. Fica à vontade, quiser comer, fica à vontade, tem um cafezinho, ó. Quem gosta de café, comenta aí. Porque quando eu tô falando aqui eu esqueço, mas daqui a pouquinho, quando acabar aqui, eu vou detonar isso aqui. Foi igual o pastor Lucas Sodré, ele veio aqui, ele ficou meio intimidado de comer, mas depois o homem arrochou. E galera, fazer um pequeno agradecimento aqui pros meus líderes, né, que oram por mim, posso esquecer, a questão da pastora Ágata, mulher de Deus, que futuramente vai ser apóstola, ela vai falar, não recebo, acho que sem problema. Pastora Ágata, pastor John, pastora Taina, bispo Emerson e bispa Débora, quase não sai, a qual eu faço parte da igreja Ipama, a igreja pentecostal do Avivamento, Ministério Avivamento, qual eu faço parte da célula Israel, da geração Benjamin, muito top. E é isso aí, galera, comenta aí. Olha aí, ó, 12 pessoas assistindo, é profético. Será, bicho, dessa semana? Tirando barato com ele. Raquel Rodrigues falou, o agir de Deus é lindo, é verdade. Stephanie Mendes. São Paulo aí, São Paulo assistindo. Discípulo de São Paulo, falou, glória a Deus. Se inscreve aí, família, e bora lá. Tá, 13 pessoas. Aumenta mais que 13, não é de Deus, não. Bora lá. Põe mais um aí, gente. Chama mais um aí, pra não ficar esse 13 aí. 13 aí, por favor. Bora falar um pouquinho sobre propósito, seu propósito de vida? Qual foi o seu entendimento pessoal sobre o seu propósito de vida? Não, na verdade, o meu propósito de vida, né, o meu ministério é minha vida, né? Então, o principal que eu vejo é isso. Então, o meu propósito hoje é anunciar esse evangelho. Eu sei que é muito amplo isso, né? Até porque qual o propósito na carreira, qual o propósito na vida, qual o propósito... Então, assim, o meu propósito hoje mesmo é ganhar almas. Até porque... Sua prioridade. Minha prioridade, isso. E, querendo ou não, o propósito, né? Aí tu tem várias coisas. O homem eterno quer estar no céu, né? Quer estar com Cristo, né? E eu achei muito lindo o teu nome do podcast, Maranata, porque é tudo que a gente está vivendo. Entende? Nos últimos dias, o que a gente está vivendo é isso, é Maranata, é uma igreja que tá clamando pela volta de Cristo. Clamando. Olha, acabei, logo quando eu cheguei eu te mostrei, eu acabei de ler uma notícia que lá no México, Acapulco, aconteceu lá agora um vendaval, como é que foi? Um furacão, uma coisa assim, tá destruindo tudo. Isso, Acapulco só acho que não é terremoto, acho que é furacão que aconteceu lá. É o quê? Só lembro do Chaves, que foi no Acapulco. É isso aí. Que era gravado lá. Então o que acontece? Aí tu olha pro Oriente Médio ali, tu olha pra Rússia e Ucrânia, tu olha pro Afeganistão, tu olha pra Israel e Hamas,
não sei nem se pode falar aqui, Pode, mas fica à vontade. se vão bloquear a O gente, áudio mas tá- enfim. O áudio tá top. O pessoal Amém. comentou aqui. Pode falar, Mas cara. assim, o que está acontecendo? Nós estamos em um tempo que, Senhor, é difícil tu ver. Eu sou pai de 2 crianças, de uma bebê e de uma criança. Tu vê aquelas imagens, aqueles episódios, meu irmão, eu não sei o que eu faria. Eu não tenho como pensar nisso. Eu não consigo nem pensar o que eu poderia fazer. Eu não consigo. É uma iniquidade, é algo terrível que está acontecendo, mas o nosso propósito hoje, o meu propósito na vida ministerial hoje é essa principalmente, é conduzir pessoas até o Senhor, na profissão também, né, ser bem sucedido na profissão. Então, acho que resumindo é isso, né, o nosso propósito de vida, acho que como eu te falei aqui no início logo, né, eu já praticamente respondi com quase tudo aqui que eu falei antes, né. Meu propósito principal é esse hoje, então eu fico alegre e feliz. Eu posso estar em qualquer outro lugar, mas quando eu estou fazendo as coisas de Deus, isso aqui, para uma pessoa, para 2, para 1000, eu fico feliz. Eu fico muito feliz, eu fico alegre com o que Deus faz. E eu tô percebendo, tá? Eu quero até que vocês aí, né, que já era das antigas, fiquem atentos, porque eu tô percebendo que aquela chama por sinais, prodígios e maravilhas está voltando nesse último momento. Eu estou vivendo isso na nossa igreja, John. Sabe, de Deus curar mesmo, voltar mesmo a fazer sinais, prodígios e maravilhas, de Deus curar, de Deus libertar, de Deus salvar. Não é só aquela coisa, sabe, que fica ali morta. É algo poderoso, são sinais. Como é que o povo vai crer lá fora? Esse dia eu estava conversando com alguém, claro, não julga, é o meu DNA, né, que, enfim, mas estava conversando com alguém. E eu falei isso para essa pessoa, como é então, se eu for só uma igreja assim, que só conversa, só discipula, só isso, se o povo lá fora que tá lá, isso aí a gente faz com quem tá dentro, a gente discipula, a gente consolida, mas quem tá lá fora, ele precisa ver os sinais. Como A é, gente vendo não acredita, né? como é que tu vai ganhar um católico há 30 anos se ele não vem aqui e vê um paralítico levantando a cadeira de roda? Verdade. E ver um cego enxergar? Tu ganhar uma pessoa aqui no Brasil, ok. E a pessoa que tá lá no Japão, que serve lá várias religiões, que inclusive é até bom o estilo, a filosofia deles é legal, faz um negócio, mas não é transformador. Nós temos mais de 30 mil religiões no mundo, John. Mas ontem ainda falei no pré-encontro, né? Coisa básica do evangelho, né? Eu ainda falei, mas ok, melhora até de vida, mas para você transformar a vida, mudar, dar sentido total a ela, é só Jesus. Só Cristo. É só um caminho, só uma verdade, só uma vida. A verdade absoluta é Ele. Né? A gente, por exemplo, eu fiz direito, a gente estudou vários tipos de verdade na filosofia do direito, né? A verdade assim, mas, cara, tem uma verdade que é absoluta. Acabou. Não tem outra além dessa verdade, que é a do próprio Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então talvez você esteja aí, até você está na igreja, mas você está como um religioso na igreja. Você está talvez na célula como um religioso. Isso. Porque, John, eu fui assim. Entende? Eu fui como eu não fui o filho pródigo. Eu fui o filho mais velho já muitas vezes. Como assim? Eu tava ali só batendo cartão, entendeu? Se preocupar demais Isso. com a questão do falta de relacionamento com Deus. Se preocupa Isso. tanto com o que tem que fazer, Com o que tem que se ser preocupa com o feito. relacionamento. Isso. Às vezes julgamos pessoas, julgamos o irmão mais novo que saiu e voltou, Isso. entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, meu irmão, ninguém merecia nada. Ninguém, se não fosse Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, decidir nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade. Ainda assim, ele seria justo, John. Se ele quisesse mandar todo mundo para o inferno e não vir morrer por nós, ele seria justo. Nós já estávamos condenados. Entendeu? Então, ele decidiu vir, ele decidiu se entregar e ponto. Quem matou não foi o romano, quem matou não foi o judeu. Ninguém pode matar Deus. Ninguém pode matar Jesus. Ele se entregou. Ponto. Entendeu? Então, resumindo é isso, resumindo tudo aquilo que nós estamos conversando aqui,
o que dá sentido é Ele, o que dá a vida é Ele, o que faz é Ele. É tudo Então, por Ele. tudo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Pode falar, fica à vontade. Eu tô lendo um livro que é Crentes Possessos. Lá fala muito sobre libertação, sobre cura. E esse casal, posso compartilhar com a pessoa, né? Que sério. Aham. Demorou um certo tempo para viver esse milagre. Realmente teve um encontro com Jesus. Mas eles foram enviados para a África. E é um que relata no livro que, de fato, para eles conseguirem chamar a atenção daquele povo que vivia de extrema bruxaria, feitiçaria, era curar, era, tipo assim, libertar os seus demônios. E hoje teve oração e falei com Deus, me ensina a disciplina cristã que anda em poder. Disse, tipo assim, se uma pessoa tem doente, tocar nela, orar, ela Isso. ser curada. Se tiver entidades, demônios, que eu posso orar e ser expulso. Mas você pode E continuar. é isso que queimou no meu coração, e vendo o Senhor falar, só bateu tudo com o livro. Verdade. Falando sobre religiosidade, bateu porque ontem foi pregado na Mostrado nossa na célula. Esses são os sinais desses tempos. Porque olha só, você falou de África. Inclusive, meu pai vai estar aqui em novembro, apóstolo Ronilson. Se tu quer um conhecimento de missões, uma experiência, ouvir alguém que tem experiência na prática, traz ele e conversa com ele. Meu pai já rodou a África toda. Gana, Togo, Costa do Marfim, Nigéria, Johannesburg, Joanesburgo falou pra mim, isso. Ali ainda não é um nível profundo. Quando tu entra pros piores, Gana, Togo, Costa do Marfim, Nigéria, na época eles estavam matando cristãos, meu pai foi pra lá. Ele vai te contar muitas coisas aqui, muita Bora coisa marcar. extraordinária. Se você assistir, Porque lá, ó, entrar em contato com o senhor. lá é muito fácil a gente falar, mas lá as pessoas, ó, às vezes o cara tá andando aqui, ele desaparece. Do nada, ele é trasladado pelo maligno, pelo mundo espiritual maligno. Entendeu? Lá as serpentes, os pastores estão andando, elas vão atrás. Os pastores param, elas levantam assim e ficam te olhando. E ali não é só a serpente animal, ali é o próprio inimigo mesmo, demônios, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, a gente é muito fraco às vezes como crente, até para jejuar, tem, né, bruxaria, tem gente ali que jejua 3 dias seguidos sem comer nada para o inimigo. Entende? Se você ler o livro de Benihim, não sei se você já leu o livro de Benihim, acho que tem um Bom Dia e tem um outro, mas Bom dia, Espírito Santo. mas ele fala, em um desses livros dele, não sei se é Anjos e Demônios. Lê também esse livro, Anjos e Demônios de Benihim, procura ele, extraordinário. Você vai ver que ele vai falar assim, olha, você falar que cura aqui, ok, mas lá na África, lá na Índia, por exemplo, as pessoas enfiam a mão dentro da pessoa e arrancam a enfermidade e quando sai não tem nada. Ela consegue ultrapassar no poder do sobrenatural, não tem nada. Como é que você vai ganhar essa vida para Jesus? Se ela já vive aquilo do lado maligno. Entende? Então, Mostrar realmente ser aí interessante você a vai vida sendo dela. confrontado como líder, porque o nosso evangelho, nós estamos ainda no Brasil, nós temos, assim, liberdade. Claro que não é como em 95, 94, É o que o bispo fala na igreja. mas ainda aqui nós somos livres. Sabe, tem gente lá, o apóstolo René estava fazendo missões na África, e ele disse algo interessante lá em Manaus, Te acompanhou. na minha unção apostólica ano passado, ele falou algo interessante, porque, enfim, a gente estava falando sobre isso aqui, estava falando sobre o que mesmo? Usando propósito de vida. Não, da questão da África lá, tá falando alguma coisa, enfim, eu preciso voltar aqui pra me lembrar o que ele falou. Eu pensei aqui, tu falou aqui, eu pensei em outra coisa. Vamos voltar que eu já lembro do que ele falou. Eu esqueci aqui o assunto. Mas assim, voltando da África aqui com meu pai, né? Com relação à África, a questão da África é um local muito... Meu pai disse que ele chegava no hotel para dormir, ele não conseguia dormir. Muito pesado o clima. Pesado. E meu pai, Deus é amor, mexia com muita libertação, muita. Os cultos eram 20 pessoas possessas, 30, 50 caía no chão, entendeu? Tipo assim, nem botava a mão, entrava na igreja, pum, caía, né? O nível de espiritualidade. Então, o que acontece? Ele chegava lá e as coisas começavam a se mover à madrugada, entendeu? Imagens no hotel que não podia tirar, muitas imagens de idolatria, né? Aquelas coisas. Então, assim, essa questão aí, nós precisamos fluir.
inclusive no Brasil. Entende? Ser como Elias, ser como Eliseu, ser como esses caras que desafiavam mesmo no espiritual. Só que com inteligência, não é aquela inteligência, desculpa, inteligência burra. Né? Tipo assim, é Deus mesmo. Não é o cara fica lá e vou desafiar sem estar preparado. Sem estar preparado, entendeu? Tem que ser um comando do Senhor para isso. Mas para que o Senhor dê esse comando, eu preciso me colocar à disposição, me preparar para isso. Entendeu? Então assim, mas Deus está trazendo isso de volta. Aqui, voltando aqui, o que eu percebo é que o Senhor está trazendo isso de volta. Ah, voltei agora, lembrei do Após-Renê. O Após-Renê era isso que estava falando. O Após-Renê, ele falou que chegou na África, tinha um pastor lá que ele andou 32 quilômetros a pé da casa dele para a igreja. Todo dia. Falou isso na igreja, todo dia ele andava. Para quê? E sabe quando chega ele e os filhos, as crianças pequenas. E aí ele chegava lá, ainda tava com um sorriso no rosto. Alegre. O bicho falou isso. Alegre. Aí aqui o que acontece com a gente? Choveu, não vou. Não vou para a igreja. Ah, é difícil, porque minha roupa tá velha. Sabe, é umas desculpas. Aí tem... cabelo não tá bacana, entendeu? Sabe umas coisas assim que... E aí eu começo a me lembrar da minha infância. Na minha infância, sabe o que acontecia? As pregações eram mais simples, porém poderosas. Pregava-se batismo com o Espírito Santo, pregava libertação, pregava salvação e pregava arrebatamento. Ou seja, né, dependendo do que você crê aí que está me assistindo, mas naquele tempo era muito forte, eles pregavam sobre a volta de Jesus. Né? Então, o que acontecia? Eu lembro que as pessoas, John, elas iam com um lencinho para a igreja. Com aquele lenço, porque elas sabiam que quando ouvissem a mensagem elas iam chorar. Era um temor tão poderoso naquele tempo que tu via um culto daquele, a pregação não era tão cheia de coisa como é hoje. Hoje nós temos coach, hoje nós temos filosofia no meio. Teologia. Não é ruim não, gente. É bom, mas não deixe de lado a palavra rema. Não deixe de lado aquilo que é revelado pelo Espírito. Aquilo que o Senhor quer. Às vezes tu faz um negócio tão grande, mas não é aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor quer falar simples. Olha só, o batismo. Isso. É isso aí. Entende? E aqui eu não tô, pelo amor de Deus, eu amo estudar, eu sou apaixonado por isso. Mas, às vezes, é Paulo dizendo, né? Não me recordo agora, não sei se é a primeira carta, a segunda carta de Coríntios, ou é 11:3 ou é 3, alguma coisa, acho que é 11:3, uma coisa assim. E aí ele vem dizer assim, olha, eu temo que vocês se apartem da simplicidade do evangelho, assim como a serpente enganou a Eva, que vocês sejam enganados, né? Sim. Se apartando da simplicidade do evangelho. Então, às vezes o evangelho a gente quer colocar ele muito sofisticado e ele é simples. Ah, não, porque eu tenho que ter uma igreja perfeita, a minha célula tem que ser assim, o meu podcast tem que ser igual aquele lá daquele outro lá, né? Assim, às vezes a gente põe muita dificuldade para fazer a obra. Verdade. E às vezes basta você só abrir a tua boca, sair na rua e entrar no hospital, entrar num presídio e na rua orar. O Senhor mandou orar por você, mandou parar você aqui na rua aqui, porque olha, você está passando por um problema. Às vezes Deus nem te falou nada, mas aquela pessoa vai começar a chorar porque Deus está te usando como instrumento. Não precisa falar que Deus falou, só fala, você está passando por um problema, mas o Senhor vai restaurar a tua vida hoje. Isso vai mudar o dia daquela pessoa, entende? E você vai ministrar Jesus sobre a vida dela. Então é esse tempo que nós estamos precisando hoje. Enfim, nem sei, falta de posicionamento, né? Já entrei em tantos outros assuntos aqui. Não, pode contar, é uma falta de posicionamento. É a falta de posicionamento. Ou então a gente quer muito trazer um monte de sofisticação, né? A gente tem que sair do automático. Tem que sair do automático, tem que sair de que tudo tem que estar pronto. Por exemplo, quando eu comecei a ministrar, eu queria começar a pregar igual o Marco Feliciano. O cara já pregava há 30 anos. Desculpa, o cara, eu falo com muito carinho, sim. Não é? O pastor já pregava há 30 anos, eu queria chegar pregando igual ele, né? Aqui, é até engraçado, porque hoje eu dou risada, né? Mas naquele tempo eu queria chegar orando igual ele.
que no raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. 2 Coríntios 11:3. 11:3, 2 Coríntios 11:3, obrigado. É isso aí mesmo. Acho que foi seu discípulo, Ponison Leite da Costa. Não, é meu pai. Seu pai? É meu pai, é. Pro senhor aí. É o podcast agora em novembro, vamos chamar marcar ele. esse podcast em novembro, viu? Vamos marcar. E aí, essa área de missões, ele manda bem, viu? Pode... Ele andou muito a América do Sul, América Central, morou na Venezuela, Guiana Francesa, enfim. Andou muito. Seu filho Ele- já mandou, viu? Chamar o senhor, então, tá convidado. Já. Ele vai estar aqui com a gente, vai estar nos índios aqui, na tribo dos índios ali, pro lado de Capitão Poço ali. Top. Com a sua permissão, se seu filho puder passar seu WhatsApp pra mim, tá em contato com o senhor. E não, já vai marcar já. Já tá agendado. Só vamos marcar dado, nós dois vamos marcar dado. Eu que faço a agenda dele. Então fechou. Ele não tem escolha não. Então, fechado, então. É isso aí. Olha pra cima. Então, assim, eu tô muito feliz por isso, sabe? Agora, enfim, bora. Vai, deixa você falar aí. Não, fica à vontade, eu gosto de ouvir. Eu tô cortando. Não, eu gosto de ouvir o que o pessoal falar. Pra mim é uma honra estar aqui. Quero lhe agradecer também, né, por ter aceitado o convite. Eu lhe mandei mensagem pela fé. Foi, né? Não sabia se eu ia aceitar. E na hora você me respondeu, eu falei, meu Deus, é o senhor. Porque eu passei um pequeno probleminha aqui no podcast, né? Abrindo aqui esse parênteses aqui rapidão. Questão de convidado. Convida a pessoa marca, depois desmarca. Aí, querendo ou não, isso dá uma pequena... Mas, John, você vai crescer muito. Amém, recebo. Creia nisso. Você vai crescer muito nesse podcast. Muitas pessoas de renome vão chegar aqui também contigo. Recebo. Pode crer. Você já tá fazendo isso já. Recebo, amém. Você tem um líder extraordinário, bispo, que vai te conduzir a isso também. Amém. E eu tava assim, eu falei, não, vamos fazer. Tanto aqui agora nós vamos ter live já anunciando pra vocês, dia de terça e quinta. Terça é a minha esposa que vai abrir a live e vai falar a palavra de Deus aqui. E quinta vai ser as entrevistas. Então, você que quer ser entrevistado, entre em contato com a gente no nosso Instagram, que vai estar aí na descrição. E deixa aqui nos comentários, a gente entra em contato com você e bora pra cima. Amém. O podcast não vai parar. Amém. É isso aí. Voltando, eu nem... Sim. Onde a gente parou mais ou menos? Tá, a gente falou sobre propósito. Deixa eu olhar aqui meus bolsos aqui. Eita, esse aqui é muito top mesmo. Como o senhor acredita que alguém pode descobrir o seu propósito de vida? Qual é o caminho para a pessoa descobrir o seu propósito mesmo? Olha, pode até parecer assim uma... tudo é Deus, tudo é... Mas a maior descoberta é você ler a palavra. Eu acho que a palavra ela vai te dar toda a pista e o caminho que você precisa para você descobrir, né, qual é o teu real propósito. A gente já sabe, né, dentro daquilo que é a palavra, qual é o nosso principal propósito, né? Questão do ID, né? Mas dentro disso você pode fazer de várias maneiras, no teu trabalho, na tua escola, enfim, você pode anunciar, por exemplo, hoje, o que me abre muitas portas? Tem duas coisas que me abrem portas. Primeiro, filho de quem eu sou, e isso você pode remeter ao Senhor, mas também biologicamente, eu sou filho do apóstolo Ronilson, ele foi presidente da Deus e Amor junto com Davi Miranda, então ele é conhecido mundialmente, isso me abre portas, né? Graças a Deus por isso. E segunda coisa, por exemplo, eu estudei, então o fato de eu ter estudado me abre muita porta. Então, tipo assim, tem lugares que eu não entraria, mas por eu ser um advogado eu entro. Entendeu? Tipo assim, a pessoa olha pra mim e fala assim, eu não fico com a cara dele, mas quando fala ele é advogado, a história muda. Entende? Não leva em conta o Felipe e o homem só, leva em conta aquilo que Deus derramou sobre. Mas tipo assim, você fala, mas isso aí o senhor é uma unção. Sim, o ministério é uma unção, mas a questão de ser um advogado foi uma decisão. Eu tive que estudar, eu tive que terminar o ensino médio, passar no vestibular, 5 anos de faculdade, OAB, então depois pós-graduação, TCC, monografia, passar madrugada acordado. Eu lembro para me fazer minha OAB, John, eu tomei Red Bull, fiquei 3 noites acordado para estudar para passar na OAB. Assim, então você fala, para ti é fácil. Não foi fácil, não é fácil. Entendeu? Por exemplo, hoje a igreja ela não consegue sustentar o meu padrão de vida, que não é tão alto como São Paulo, lá em São Paulo era.
Mas, por exemplo, a igreja hoje não consegue manter assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir tendas, como Paulo fazia. Paulo, ele era apóstolo de Jesus, apóstolo dos gentios, da tribo de Benjamim, toda aquela história que a gente já sabe, apanhou e tal. Mas como é que ele se sustentava, além das ofertas que não eram suficientes para sustentar ele e nem o ministério dele? Fazendor de tendas. Então, vai chegar um momento que eu creio que o ministério vai sustentar e ok. Mas até lá, eu não posso ser um atrapalho para o ministério, entendeu? Eu tenho que ser um condutor também para ele. Então, assim, e ajuda de muitas formas. Agora, por exemplo, contando aqui em Belém, qual foi, assim, aonde eu cresci aqui na maturidade em Belém? Porque aonde que eu, não vou dizer errei, eu creio que foi um propósito, mas se eu fosse um pouco mais maduro, eu tinha absorvido isso. Porque quando eu saí de São Paulo, aqui vai algo interessante, porque o propósito de Deus para um pode não ser o para outro. Por exemplo, meu pai sempre viveu do ministério, do altar, sempre. Ele não teve uma profissão fora, apesar de ele ser técnico agropecuário, teólogo, né, diploma, tudinho. Mas quando ele fez o voto com o Senhor, ele só viveu do ministério. Só que o mesmo chamado para Abraão não é o para Isaac. Para Abraão, Deus falou sai. Para Isaac, Deus falou fica. Entende? Então, assim, para mim, essa foi a área que eu não perguntei ao Senhor. E aí eu saí de lá, eu falei assim, vou abandonar tudo. Esse foi o meu erro nesse sentido. Não o erro de vir. Foi o correto, eu vim para cá. Mas por quê? Aí chegou um tempo que eu dentro de mim, né? Eu não sei assim, não consigo falar hoje como era o meu emocional nesse tempo. Mas, por exemplo, qual foi o meu erro? O meu erro foi chegar aqui e dizer, eu não vou fazer tenda. Ou seja, não vou advogar. Eu só vou pastorear. E eu sei que o Senhor vai prover. Ok, Deus me proveu muito, glória a Deus. Mas chegou um tempo, Deus falou assim, olha, tu tem que fazer a tua área. Porque na minha área, eu posso entrar no palácio e eu posso entrar debaixo da ponte. Uma pessoa, por exemplo, que é simples, que não tem uma formação, dificilmente ela vai ganhar o governador, o presidente, não tem acesso a ele. Que não vai ter acesso, não vai abrir porta, entendeu? Mas se eu chego aqui, olha, por exemplo, esse aqui é advogado, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é escritor, ele é pós-graduado, direito constitucional, direito administrativo, o peso é outro, porque as pessoas elas não vão chegar de primeiro para Jesus porque elas amam Jesus. Elas vão chegar com uma expectativa. Ou elas vão vir por busca de uma cura, de um milagre, ou elas vão vir por quê? Porque eu vou lá porque ele é advogado. Porque ele é um cara que... vão vir com interesse. Até que Jesus seja manifesto na vida deles. Até que Cristo seja gerado em vós, eu sinto dores de parto. O bicho fala que a gente precisa se tornar pessoas relevantes por conta disso. Isso. E aí é interessante porque... Enfim, aí só que qual foi o meu problema na época? Logo no segundo ano, acho que 2 anos aqui em Belém. Chegou um tempo que eu tava aqui em Belém que comecei a passar por uma crise financeira terrível. Terrível. Chegou um tempo que esse apóstolo, se tivesse aqui, ela ia apontar mais detalhado. Né? Que ela fala assim, ela fala assim, a gente só tinha 2 pães em casa e estava sem dinheiro, sem nada. Aí o que acontece? A gente não tinha dinheiro para comprar, tinha acabado o café e só tinha 2 pães. Aí ela vai, o pão era de ontem, tipo aquele pão já antigo. Sim. Ela vem, liga lá o fogão e queima o pão todinho, um pão, né? Que a gente já coloca no fogo para dar uma melhorada, né? Aí colocou e queimou todo o pão. Aí ficou só um pão. E aí, enfim, já perdemos. Aí isso a gente se lembra muito bem, são coisas que a gente se lembra. Isso aqui às vezes acho que tem gente que nem sabe. Aí outro dia eu não me lembro, me recordo, acho que era no carro, não sei assim, alguma coisa. E aí eu não tinha dinheiro para comprar um café. Esse dia eu tive uma briga muito forte com Deus. Briga, claro, né? Você entendeu. Eu me senti humilhado, muito humilhado. Eu falei, Deus, pra que tu me chamou? Tu não falou que ia me financiar. Todo mundo falou que quando Deus chama, Deus financia. Então não foi o Senhor que fez o chamado. E aí, sabe quando a gente tá revoltado, né? E aí, indignado com as coisas. E aí, eu com a carteira da ordem no bolso, né? Eu me senti humilhado. Eu tava, um advogado. Cara, não tenho dinheiro pra comprar um café, me sinto humilhado. Eu vou me embora, eu quero voltar pra São Paulo. Isso aqui tá errado. E tal, e tal. E a alma gritando, né? Mas o espírito dizendo, mata a tua alma, mortifica a tua carne,
Não é matar a alma, mortifica a tua carne, né? Não, Entendeu, né? Tipo, desacelera aí, né? Aí, qual foi a frase? A frase eu disse assim, até hoje eu me lembro. Eu troquei o tudo por nada. Eu saí de São Paulo, troquei tudo que eu tinha lá por nada. Eu tô aqui humilhado. Aí a alma acalmou, o hino tocou no carro. Aí o Senhor me disse assim, é ao contrário, você não tá entendendo. Você não trocou tudo por nada, você trocou o nada por tudo. Porque o que você tá fazendo, o ladrão não rouba. A ferrugem, a traça não consome, não corrói. E aí aquilo foi um... Só que é difícil, porque você tá passando pela guerra. Entendeu? É muito complicado. E eu tive vários pontos assim, John, de desistência. Entendeu? Eu não cheguei ao apostolado à toa. Deus, assim, eu não pedi. Só chegaram pra mim e disseram, você vai ser apóstolo, você vai tal, você assim. E eu ainda relutei, falei assim, mas deixa eu vir cá, bora conversar. Mas assim. Não, você já se move e tal. E por quê? Porque assim, eu tava quebrado no sentido assim, tipo, porque quando você tá nessa fase, e principalmente o homem, né? Você sente, a principal coisa que a gente sente é uma sensação de impotência, de inutilidade. Não, e eu já com filho, né? Inutilidade, é tipo assim. E aí começou a bater em mim uma autocomiseração. E eu sei que Deus tá falando com vocês aqui agora. Meu Deus do céu, o bicho tá até ao vivo aí na live. Eu sei que Deus tá falando com vocês. O Senhor já me disse aqui já. Quero até me esconder. Ô, Senhor, fala. Segura a lágrima. Oh, meu Deus. Não, mas aí eu entendo hoje por que eu passei por aquilo. E vocês estão entendendo hoje por que vocês estão passando por algumas coisas, né? O Senhor tá filtrando, fica tranquilo. Amém. Só não desiste. E aí nesse momento todo assim, bateu o sentimento de autocomiseração. Começou a revelar aquilo que eu que eu pensava que eu não tinha, que eu não era na minha alma. Então começou a potencializar algumas coisas, sair, eu vou dizer assim, os bichinhos sair, né? Que eu achava que eu não era aquilo, que eu não tinha autocomiseração, que eu chegava e aí Deus começou a dizer, não, é eu que faço. Então eu tô te amassando. E aí quando você vai para 1 Pedro primeiro, o apóstolo Hélio até ministrou isso lá na Culto de Avivamento, né? Lá vai dizer lá que acerca da nossa aprovação, nós somos refinados pelo fogo. Nós somos como ouro refinados pelo fogo. O mundo natural não consegue discernir. Por quê? Porque quando eu saí de São Paulo, me disseram que eu era doido. Você tá ficando louco. Ou seja, como é que você larga tudo isso pra... Só que ainda não aconteceu. Te mostrarei, né? Isso. Só que assim, olha só isso aqui. Só que quando eu saí de São Paulo pra cá, lá em São Paulo, eu me lembro até hoje, Deus me disse assim, eu vou te fazer mais próspero do que nessa terra quando você chegar lá. Não, ele falou, Deus ainda foi assim, não tem um tempo. É no meu tempo. Não vou te dizer data, nem dia, nem ano. Mas você vai um dia se tornar mais próspero do que aqui. E assim, isso não aconteceu ainda. Eu tô caminhando pra lá, já tô sem... Sabe aquele profético, entendeu? Tô me movendo pra lá. Algumas coisas estão começando a acontecer agora que eu tô entendendo. Antes de eu ser consagrado, ungido apóstolo, eu passei por o momento de desistência, foi o pior, que eu já vou pro final agora, né? Foi o pior momento de existência, de querer desistir. Porque a pior coisa, John, é quando você já venceu tantas batalhas tão grandes e você tá quase perdendo uma batalha que é bem menor do que outra você já enfrentou. E Davi, aconteceu isso com Davi. Davi, ele tinha matado 5 gigantes da espécie de Golias. Com Golias. Isso. Aí ele chega numa batalha, aí a Bíblia diz assim, eu não me recordo agora, 1 e 2 Samuel 21, uma coisa assim. Aí vocês vão consultando aí, gente, vão procurando. Procura esse nome, Isbi-Benob. Aí você vai achar o texto. Manda no chat aí. Manda no chat. Aí o que acontece? Davi, ele vai pra batalha. Só que ele tava tão cansado que um filho de gigante, não era um gigante, era um filho, ou seja, metade da lança, da vestimenta, da couraça, era metade daquilo que era Golias e os outros 5 gigantes que ele tinha matado.
Então, aí a Bíblia vem dizer assim: e esse filho de gigante ia matando Davi, enfiando a espada. Se não fosse o seu soldado, ele tinha morrido. Aí o soldado dele fala assim: agora você não vai mais sair à batalha, para quê? Para que não se apague a lâmpada de Israel, porque eles sabiam que quem dava vitória era Davi através do Senhor que estava com ele, né? Então o que acontece? Olha só, Davi venceu tanta batalha física e ele estava para perder uma batalha para um filho de gigante. Tantas guerras ele venceu porque estava cansado. E aqui entra agora o pior cansaço. O pior cansaço não é o físico. Você vai para academia, malha, ou então você dorme, acordou, está descansado. O pior cansaço é o da alma. Entende? O da alma é complicado. E aí, se você tem um cansaço na sua alma, Deus está falando com gente aí no YouTube aí, falei, enfim, nas redes, Senhor, perdoa. Você está passando aí por algo nesse sentido, então o que acontece? Você pode estar correndo o risco de perder batalha que é bem menor do que você já venceu. Quantas guerras, pensa aí, quantas guerras você já venceu, gente? Tantas guerras você já venceu e você está perdendo, você está quase para desistir por causa de uma batalhazinha. Mas é porque a alma está cansada. Mas aí vem Jesus e fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe quando eu me revestia, John? Sabe quando eu me revestia? A minha alma não queria mais ir para o quarto secreto, para o lugar secreto. Mas é quando eu entrava no meu Tameion. Tameion é um lugar que se guarda tesouro. Mateus 6, 6. E aí lá fala: entra pro teu quarto, fecha a porta, né? Teu pai te vê em secreto, te recompensará. Ora o teu pai em secreto e ele te recompensará. Ou seja, esse é o Tameion, é o quarto secreto, é o lugar secreto. É o lugar onde se guarda tesouros. Grava essa palavra aí, Tameion. É o lugar onde se guarda tesouros. Por exemplo, vocês são casados, né? Quando chega uma visita, você não vai levar a visita pro teu quarto. Vai ao altar, ao nosso altar. Entende? Para ficar lá, vamos sentar aqui todo mundo. E a pessoa chegou a primeira vez, por exemplo, uma pessoa qualquer que você não tem intimidade, nada. Vamos aqui ficar. As pessoas antigas faziam o quê? Guardar. O que se guarda no quarto do casal? Tudo que é mais caro que você tem, você guarda no quarto. As coisas íntimas também. Coisas íntimas, né? Onde o casal tem intimidade. E aí você coloca, né? Por exemplo, os mais antigos guardavam dinheiro na gaveta, no cofre atrás do quadro, debaixo do colchão. Tudo era no quarto do casal. Joias, cordão de ouro. Vamos colocando aqui, vocês vão chegar lá um dia, né? Amém. Creiam, amém? Então o que acontece? Você começa a guardar as preciosidades no lugar secreto. Então quando o Senhor está dizendo fecha a porta, entra pro teu quarto, Ele está dizendo assim: olha, aqui é o lugar que nós vamos nos relacionar, aqui não tem ninguém vai te ver. Ninguém vê vocês se relacionando, vocês são um casal. É só vocês dois. É para vocês dois, vocês não fazem para ninguém. A mesma coisa para o Senhor. Eu não preciso mostrar que eu estou fazendo. Eu só tenho que fazer para Ele. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensa. Os outros vão dizer que foi sorte. Não importa o que os outros vão dizer. Entendeu? Beba. Então, os outros vão dizer que foi sorte. Mas não é sorte. É Deus. O nome é Deus. É o Senhor que faz. Entende? Então, se você está aí dessa forma, nos assistindo, eu digo uma coisa para você. Aguenta mais um pouquinho. Porque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, lá vai dizer que esse é o fim da nossa fé. O fim da nossa fé é obter a salvação de nossas almas. Fique tranquilo, não faça no seu tempo. Já tive oportunidades de fazer de outras formas. De largar tudo, de receber uma proposta. Não troque o teu propósito por uma proposta, por aquilo que é necessidade. Viva o propósito, não viva a tua necessidade. E aqui eu já estou ministrando lado apostólico agora. Por quê? Porque o que acontece? Existe o propósito, né? E a necessidade. Por exemplo, sempre vai vir uma proposta para te tirar do propósito. Falando de propósito. Isso. Vamos para Jesus? Jesus está lá, ele jejuou 40 dias. Certo? Eu nasci no berço evangélico, pentecostal, né? Quando a pessoa jejua 40 dias, qual é a nossa ideia? O diabo vai passar onde? Longe. Sabe que a pessoa tá...
Não, a minha ideia é o quê? O diabo vai nem chegar perto, vai passar do outro lado do quarteirão, vai passar em outra cidade, porque eu jejuei 40 dias. Com Jesus foi diferente. Com Jesus, na verdade, ele apareceu para ele no deserto. Entende? Então, assim, no deserto é a pior fase e é o momento de maior decisão que temos que ter no nosso propósito. Por quê? Quantas vezes o inimigo também apareceu para mim no meu deserto? Jesus estava no deserto. Qual a necessidade dele? Fome. O propósito dele tinha que continuar, mas ele tinha uma necessidade, certo? Fome e sede. Aí o diabo chega para ele, atinge duas coisas, porque quando está no deserto, o diabo vai te atingir duas coisas. Primeiro, na tua necessidade. Segundo, na tua identidade. Ele vai usar a necessidade para confundir a tua identidade e o teu propósito. Então ele chega e diz assim: tu não és o filho de Deus? A identidade. Pô, Jesus sabia que ele era filho e ele era Deus. Aí o diabo chega confrontando: tu não é o filho? Por que, John, tu tá sem dinheiro nesse deserto? Por que? Tu tá fazendo tudo, tu tá orando, tu tá fazendo podcast pro Senhor, tu tá fazendo um monte. Você podia estar fazendo aqui um negócio no YouTube com gamer, vai dar mais, né, fazer visualização. Mas não, né? Você tem tantas outras oportunidades e escolhas e você decidiu fazer algo pro Senhor. Então o que acontece? O diabo vai vir na necessidade. A necessidade de Jesus era fome. Ou seja, aí ele vem. Então se tu não és o filho de Deus, então vai lá, supra a tua necessidade, transforma as pedras em... É tão simples. É só tu decidir viver isso. Só que aí vem Jesus com a palavra. Ele sabe quem ele é. Ele é filho. Então não te deixe confundir a tua identidade. Muitas vezes eu fiquei confuso, eu fiquei assim na autocomiseração: Senhor, mas por que isso? O Senhor prometeu tantas coisas, o Senhor fez isso. Será? Chegou um tempo, não que no meu espírito eu não duvidei, mas eu questionei o porquê que Deus falou para mim se não estava acontecendo. Se Deus me chamou, que não estava acontecendo. Entende? E aí foi aonde a gente foi vencendo, enfim. Tive muitos sonhos, mas esse aí eu conto depois, visões. E aí voltando lá pra... Eu falei de identidade, necessidade, né? Então, na tua necessidade, no teu deserto, ele vai vir no teu deserto, vai falar sobre a tua necessidade para confundir a tua identidade e o teu propósito. Tu nunca pode esquecer que tu é filho. Tu nunca pode esquecer que tu é herdeiro. E que o momento que você está passando não é pro teu fim. É o teu pai te ensinando, te provando para aquilo que ele vai colocar nas tuas mãos. Já ouviu falar que Deus não cria filhinho de papai? Filho mimado. Entende? Deus não quer isso. Ele quer que você seja um filho maduro, obediente. Eu não posso... Tudo que é meu, que não é muita coisa ainda, mas vai ter, é do Davi também. Por exemplo, o carro que eu tenho é do Davi também, porque ele é meu filho. Mas eu não posso pegar o meu carro e falar assim: filho, toma aí, vai andar aí na rua. Porque ele não tem maturidade, ele não cresceu. Você tem que preparar ele. Ele vai ter que chegar à maturidade para isso. Então é por aí, é nessa linha. Então você pode estar assistindo aí, né, e você está passando por algo parecido. O Senhor manda você limpar suas lágrimas, levantar a cabeça, enxugar as tuas lágrimas, né? Noites mal dormidas, pensando nos boletos, nas contas. Se acalma, vai passar. Eu falo porque eu passei também. O explorador conversou com o senhor antes? Não. Eu falo, não, a gente tem o Espírito de Deus. E aí, enfim, o Senhor, ele é aquele que faz isso. Eu tô sentindo assim, sabe? Eu te falei aqui algumas coisas que estão acontecendo, né? Na carreira, como igreja. E, enfim, hoje Deus está nos colocando em lugares altos. Pastor, eu digo que eu estou saindo daquele deserto que foi, aquela caverna que foi terrível, né? Mas teve pessoas que acreditaram em mim. Isso é importante, entendeu? Teve pessoas que acreditaram em mim. Não foram muitas, não são muitas, são algumas. Muitos nessa caminhada você vai ser perseguido também. Você vai passar por muitas coisas, mas o Senhor vai ser sempre com vocês. Não esquece disso, você que está assistindo. Tá bom? E vocês aqui. Enfim,
Não vou prometer, mas já tô indo pro final, em nome de Jesus. Eu não vou prometer porque o pastor promete e depois não cumpre o horário. Então, vamos deixar só fluir aqui. Eu quero caminhar pro final agora. Fique à vontade. Tem quantas horas aí? 1 hora aí? 1h20. 27 minutos. Fica à vontade. Eu achei que já... Ok. Fica à vontade, fica à vontade. Já tô caminhando pro final, em nome de Jesus aqui. O bicho fala 3 vezes antes de finalizar. Meu Deus, ele tá continuando. Nós chamamos. É assim mesmo, é assim mesmo. É pro povo ficar mais ligado. Aí, em outubro, em outubro de 2022, outubro não. Enfim, acredito, foi antes da minha unção apostólica, de Deus me entregar isso. Eu nunca tinha chegado a esse ponto. Eu tava tão assim mal financeiramente e devendo cartão, devendo tudo, só de dívida. Acho que eu tinha mais de 20 mil de cartão, E o problema não é você ter, porque 20 mil às vezes para ter pessoa que não é nada. O problema é que você eu não tinha uma saída. Eu não tinha nem expectativa de cliente, tipo assim, para chegar na... Eu tava totalmente assim, no fundo mesmo ali. E aí, as dívidas chegando, enfim. Aí eu liguei pro meu pai em São Paulo. Falei assim, não aguento mais, eu vou embora. Eu não quero mais ficar. Eu vou só vir aqui, me preparar para acho que era início de 2023 que eu falei. Me preparar. Fui consagrado esse ano, não é isso, né? Esse ano? Ah, tá, agora que eu tô lembrando. Foi outubro mesmo, tá certo. Eu tava batendo que eu achei que era no ano passado que tinha sido. Foi esse ano. Aí eu falei, no início de 2023 eu vou embora. E tipo assim, mas assim, sabe, espiritualmente a igreja arrebentando, sabe, as coisas acontecendo. Mas o problema, o desafio era o financeiro. Era o que me deixava mesmo arrebentado. E aí eu falei que eu ia embora e tal. Aí pronto, aí Deus começou a falar comigo de novo. Aí eu lembro que eu fui numa quinta-feira, na igreja só tinha 10 pessoas. Choveu. Aí eu tinha feito festa de tabernáculos, a arca tava lá. Aí enfim, aí eu finalizei a pregação, um estudo. Aí me ajoelhei, comecei a orar e me ajoelhei na arca da aliança. Botei minha cabeça na arca da aliança e comecei a falar com Deus. E a vontade de chorar veio, parecia que a igreja estava lotada. Eu não sei o que era aquilo, eu acho que eu creio nessas coisas, acho que era anjos ali junto. A igreja, uma atmosfera, assim, 10 pessoas, mas parecia que a igreja estava cheia, 150 pessoas. E aí eu tive uma visão. De olho fechado, orando, assim na arca. A visão que eu tive foi que a arca ela abria, né, a tampa, o propiciatório, e quando ela abria, de dentro dela saía como se fosse ouro, né? Tipo aqueles pó de ouro subindo assim, só que não descia, subia, saía de dentro da arca. Eu comecei a ver aquilo. Primeiro eu achava que era fogo, aí a visão foi ampliando, foi chegando mais perto e eu vi que era ouro, né? Enfim, foi a primeira coisa. Aí Deus me falou assim, a interpretação que Deus me deu foi: a arca é a minha presença, simboliza a minha presença. Não, ela não é, ela simboliza a minha presença. Do jeito que você está ajoelhado perante a minha presença, é dessa forma que eu vou começar a fazer aquilo que você tanto espera, que é a tua prosperidade. Não que eu não estava fazendo, mas eu não estava depositando a minha fé e a minha crença, a minha confiança de que o Senhor queria fazer aquilo. Entende? E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ter convicção. Sabe aquela coisa assim, cara, não vou embora, não é isso. Eu já decidi ir embora, a minha alma decidiu, mas o meu espírito está dizendo que não é isso. E tudo arrebentado, sabe? Tipo assim, sabe? Caramba, mas o Senhor fala comigo e não acontece. Mas é o Senhor falando comigo. Aí depois veio o Senhor, aí usou a minha mãe lá. Minha mãe teve um sonho lá, que eu estava em frente ao quartel, 14 bis, eu era chamado. E só faltava uma prova, já tinha tudo preparado. Eu era um adolescente, um jovem, mas eu mesmo assim estava sendo chamado. E ela questionava aquele general que era tipo um anjo, né? Eu estava em frente ao 14 bis, né? Ali na Augusto Monte, na Almirante. Almirante Barroso. E aí, aquele tempo que tava cheio de gente nos quartéis, enfim, voltando aqui, né? Enfim, aí, olha, esse general, esse anjo falava assim pra ela, né?
Não, fica tranquilo, nós já treinamos ele, tô chamando ele pro exército pra batalha, mas ele já foi treinado no ar, no solo, só tô treinando ele agora pra água, pro profundo. E mais fundo. Isso eu nunca esqueço. E ela nunca tinha me falado isso. E eu passando por guerra, ela não tinha me falado antes, né? E aí, tipo, ela teve um sonho há muito tempo atrás. E ela me contou isso agora. Por que só agora? Né? No sonho era como se fosse um adolescente. Ou seja, eu entendi que é como se fosse um jovem no mundo espiritual, um adolescente no mundo espiritual, crescendo ainda em profundidade com o Senhor. E tu sabe que se tu for olhar pro lado espiritual, libertação, essas coisas, demônios, essas coisas, as águas são as profundezas, né? São os piores níveis de demônios também, né? Então, só faltava o Senhor me treinar e já estava pronto. Ele falou, tipo, toda a armadura tu já tem. Aí também depois tive um outro sonho de um prédio muito alto, 30 andares, enfim. Mas eu não quero... Aí Deus falou, tu vai chegar no 0. Eu cheguei no 12º andar. Não, deixa eu contar, vai. Aí eu tava no 30º andar e eu tinha que descer por fora. Só que tinha como se fosse aquele pegador de piscina, sabe? Que vinha do 30º andar. Pensa assim, eu tô tipo por fora, numa escadinha por fora, na varanda dos prédios. E eu chegava, eu ia descendo, chegava até o 12º andar. Isso representa mais ou menos 30 anos, representava o tempo do meu pastoreio, a minha maturidade, enfim. Aí eu chegava até o 12º andar, só que no 12º andar acabava essa escadinha. E eu não podia descer por dentro, não sei, no sonho alguma coisa assim não aconteceu, não sei se o elevador quebrou, não tinha escada. Eu não me recordo, sei que eu tinha que descer por ali. Só que o sonho falou, só que no sonho tava assim: você vai ter que descer, não sei como é que você vai descer por aqui. Vai ter que ser por fora. Só que não tem como você pular na piscina direto. A piscina era muito funda e ela era distante de cima. Eu pensei assim, vou pular na piscina. Mas não dá. Você vai ter que descer até o 0. E agora vai ser o lado mais difícil, porque você não vai ter nenhum tipo de ajuda. Você vai descer sozinho, vai se virar até o 0. Quando você chegar no 0, você vai ter acesso ao profundo. Aí Deus começou a me interpretar isso, entendeu? Então isso já foi no último e eu não sabia, enfim. Até aí esse ano depois já da unção apostólica tudinho. Mas aí já não em desistência, já sabia que em tudinho, né? Aí eu entendi onde foi o 0. Entende? Eu cheguei outro dia a um ponto crítico financeiro. Muito crítico mesmo. As contas mais altas ainda. E cheguei ao ponto de ansiedade que eu cheguei até a vomitar de ansiedade. Entendeu? Fiquei muito mal mesmo, muito mal. Só que chegou aí, depois desse dia, Deus girou a chave na minha vida. Por isso que eu te falo assim que vale a pena ser fiel, vale a pena seguir. Deus virou a chave e eu entendi. Pronto, tu entrou no profundo, tu deveria entrar. Agora você está pronto para aquilo que eu vou fazer a partir de agora. Entende? Eu sou muito assim, Deus fala muito comigo de sonho, visão. Aquela coisa do sentir, que não é só sentir. Entende? É o Senhor falando com a gente, eu já sei. Entendeu? Eu já sei de muitas coisas. Eu chego no ambiente aqui, por exemplo, já sei que algumas coisas estavam acontecendo. Então, só para resumir isso, Deus está me levando para um outro nível. Por exemplo, estou começando a entrar nesse novo nível. Por exemplo, eu não vou em São Paulo faz uns 3 anos ou 4 anos. Eu vou conseguir em São Paulo agora em dezembro. Deus me deu essa oportunidade. Só para lá as passagens é R$6.000 de nós 4. E isso encontrando a mais barata. Entende? Não é tão fácil você falar assim, eu vou para São Paulo amanhã. Entendeu? Tu tem que ter todo um planejamento. Entende? Então assim, Deus está começando a fazer. E aí uma coisa que eu gravei do Aposenê quando ele falou na minha unção apostólica. Nós éramos muito jovens, os mais jovens que tinha. A gente é jovem, né? Mas tipo, na unção apostólica, todo mundo já cabeça branca, né, tal. E só a gente, eu e a Mônica lá, tipo 2 crianças lá, né? 2 crianças lá. E ele, assim, foi muito enfático, muito... Cara, após o René, ele é incrível, assim, na ministração dele, na forma de despertar o líder que há dentro da gente, né? E ele foi, assim, poderoso quando ele disse assim, olha, vocês estão aqui. Foi só 28 ou 29 pessoas ungidas só. Geralmente, os anos passados era 100, 200... Nesse nosso só foi 20 e poucas pessoas, não chegou nem a 30. E aí ele falou assim, vocês estão entrando em um novo nível apostólico. Nesse novo nível apostólico, muitas pessoas vão deixar vocês, porque não vão conseguir acompanhar vocês.
Em compensação, muitas outras chegarão em outro nível junto com vocês para voar como águia com vocês. E aí eu entendi tudo e eu recebi aquilo e falei, ok, eu quero isso para minha vida. Então eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito. E aqui para vocês agora, porque as pessoas olham pra gente e falam assim, não passa por essa guerra, passa. Todo aquele que é chamado por Deus, todo, sem exceção, ele passa pelas suas guerras. Se você vê um ministério que não tem nenhum tipo de batalha, de guerra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tá na Bíblia, todos Isso. os grandes líderes. Todos passaram. Foram provados. Não quer dizer que você vai passar a vida toda, mas todos passaram pelos seus desertos, pelas suas cavernas, pelos seus vales. Mas uma coisa é certa: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. Amém. Eu termino por aqui. Se você quiser perguntar mais, eu estou disponível. Já falei muito. Amém, amém. Oh, meu Deus. O bispo falou, né? Acho que o segundo vídeo lá, ele falou: eita, glória a Deus, é forte. E Jonathan Souza, esse dia foi forte. Acho que foi assim, É o pastor Jonathan, nosso pastor local aqui na igreja junto. Olha aí, ó. Pra gente marcar, uma galera pode indicar. Tem. Quem o senhor quiser indicar pra gente fazer o podcast, tá disponível. Só o Tem senhor muita indicar, gente ali. Tem bora- muita gente, dá pra fazer. Pra gente marcar esse podcast. As mulheres, então, pra minha esposa entrevistar, que eu tô treinando ela nessa área também aí. Bora pra cima. Meu lado problemático não quero entrar nisso, mas... Acontece. Tá, bora lá. Bora falar um pouco sobre a questão da... Se tu quiser perguntar dentro dessa linha que eu tô falando também, fica à vontade. Sim, Tô tranquilo aqui. Quem tá aí, não sei se já tá cansado, acho que não. Eles estão Não. querendo ouvir, estão lá só de boa, deitado no sofá. Eu particularmente não quero que acabe. Meu Deus. Ai, Senhor. É bom. Muito top. E fale pra gente mais um pouquinho sobre a questão do... Como o senhor consegue conciliar tudo isso? Todo esse seu... Como é que fala? Todo esse seu chamado, sem deixar faltar em alguma área. Olha, não é fácil administrar, né? Administração. Não é fácil administrar tudo isso. Porque o que acontece? A gente é do altar. Começa por aí, porque a gente é do altar. Quando a gente é do altar, a gente toma um cuidado dobrado com aquilo que o mundo oferece. Por exemplo, na minha profissão, é lógico que vai vir algumas coisas propostas que não vão ser decentes, apesar de parecerem lícitas porém não convém, entendeu? A primeira administração tem que ser aí. Tem coisas que eu já rejeitei nesse meio mesmo. Eu já rejeitei porque falei assim, não dá pra mim. Eu poderia até ganhar um bom dinheiro aqui, mas eu sou do altar. Se eu fosse só talvez um membro lá, até que eu acho que eu aceitava, entende? Mas hoje eu sou um sacerdote. Eu não posso simplesmente, que é o meu papel principal, meu propósito central é Onde o isso. senhor tem que ser exemplo. Aonde eu tenho que ser exemplo, e não só para as pessoas, para minha casa, para mim mesmo. Porque não adianta eu ser exemplo para todo mundo e eu ser só uma capa, entendeu? Um dia eu vou ser cobrado. Um dia eu vou ser cobrado. É um ordem, que é por dentro. Sepulcro caiado, isso aí. Um sepulcro caiada. Lindo por fora, né? Mas podre por dentro. Enfim, a primeira administração vem aí. A segunda a gente consegue administrar porque a advocacia, a advocacia também e o apostólico, ele é mais autônomo. Ou seja, é algo mais que você não bate cartão. Então eu consigo marcar uma agenda. E hoje a advocacia está mais fácil. Por quê? Por exemplo, eu tenho um processo em São Paulo que eu faço audiência daqui de Belém. Porque hoje é tudo digital. Eu faço pelo próprio... né? Às vezes eu tô de short, com terno e a gravata, fazendo audiência no celular. Entendeu? Só para você entender, olha, hoje mudou. É raro a audiência hoje presencial. Você pode mesclar, se quiser ir também presencial, pode ir. Mas hoje é mais digital. O processo é tudo digital hoje. Entendeu? Hoje eu tô aqui, pego o meu celular, eu pesquiso o processo, a pessoa, tudinho. Então, o bom é isso. Eu trabalho muito de casa. A tecnologia hoje, esse é o lado bom. Use a tecnologia para você prosperar, para as coisas boas. Você vai poder crescer muito nesse sentido. Então eu consigo administrar. Entende? Hoje, por exemplo, pensa assim, geralmente o advogado ele não conduz muito a um processo. O advogado ele tenta uma conciliação antes.
é a melhor coisa que tem, porque esse dia mesmo, vamos botar não sei o que, eu falei, não é assim, vamos tentar resolver antes, porque isso vai entrar numa ação, num cartório aí, vai demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai perder a cabeça, a paciência, né, vai adoecer, então vamos tentar uma conciliação, ainda que você perca um pouquinho. Às vezes é melhor perder um pouquinho aqui, mas você vai ganhar saúde, você vai ganhar no emocional, você vai ganhar muitas coisas. Então, por exemplo, hoje eu atuo na área estatutária, principalmente estatutos de igreja, contrato social, associações, instituição, tudo isso é advocacia preventiva, né? Contratual. Ontem mesmo eu fechei um negócio de contrato de venda de apartamento. Fiz um contrato, entendeu? Então, cartório, conduzo todos eles. Por exemplo, uma pessoa que vende uma casa de 500 mil, ela não vai fazer um contratinho de 2 folhas. É 500 mil. Entendeu? 1 milhão, ela não vai. Ela prefere pagar 10 mil, 20 mil para o advogado e falar assim, faz para mim, ver tudo que precisa, do que ela correr o risco de perder R$1 milhão, de levar um calote, de a pessoa entrar lá depois, ter que entrar com ação de despejo e pagar isso e pagar aquilo, dar todo aquele trâmite, entende? É melhor você fazer algo aqui, bem detalhado. Bem detalhado. Então, eu atuo na área imobiliária, na área estatutária, como eu falei, sucessão, família, né, direito sucessório, né, de herança. Então, essas áreas, até empresarial também. Eu só não atuo muito trabalhista. A gente tem parceria, mas eu não atuo muito trabalhista e nem penal. Mas eu tenho parceria. Se a pessoa chegar e pastor, eu preciso de penal, eu tenho um colega, né, que ele atua junto comigo. E aí eu indico lá e a pessoa vai estar bem servida. Então, a gente consegue administrar isso, entendeu? Só que o propósito principal é o reino. Se atrapalhar o reino, eu já vou cortando. Mas ainda assim eu consigo. Por quê? Porque, por exemplo, hoje o advogado pode subestabelecer o processo. Por exemplo, eu não posso ir na audiência hoje porque é presencial. É raro isso acontecer. É presencial e eu tô lá em São Paulo e a audiência é aqui. E não pode ser online. Aí eu ligo pro... Vou até citar ele aqui, depois eu passo para ele o link aqui do... Acho que ele não tá assistindo. Depois eu vou lá e falo assim, doutor Moisés, vai para mim nessa audiência, subestabeleço para você, você faz audiência para mim. Pronto, resolveu. Que o principal é você estar ali a audiência não pode perder. E prazo processual, por exemplo, uma contestação, uma réplica, uma inicial, uma apelação, são tudo recursos, né? Essa aqui são instrumentos de defesa, peças processuais e, por exemplo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, isso aí já é recursos, né? Pro TJ, pro STJ, pro STF. Então isso aí a gente consegue fazer tudo digital, entendeu? Então não dá pra gente... Hoje eu consigo conciliar, essa é a realidade, entendeu? Então, fazendo já o meu merchan aqui, você que quer, procura a gente. Pode entrar em contato com o Lebon, viu? É espetacular. A gente consegue. Apóstolo, então, o senhor pode ficar à vontade para fazer seus agradecimentos, fazer divulgações dos seus trabalhos. Fica à vontade, a câmera é sua. Joga pra câmera dele, amor, aí. Amém, amém. Obrigado, John. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Tá aqui, a você, a sua esposa, vocês são um casal lindo, né? Parabéns por essa atitude de fazer, né? Isso aqui, cara, isso aqui é um sonho. Tem muita gente saber que quer fazer isso aqui, mas não consegue. Vocês tiveram atitude. E não pense tudo aquilo que começa, como diz o apóstolo Enê, né? Não despreze os pequenos começos. Entende? Vai chegar um dia que vai bater 1 milhão de visualizações. Mas continua. Entende? Eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida de vocês. Dizer que a gente está disponível para vir mais vezes. A nossa igreja está disponível. Quero agradecer a quem está aí assistindo, né? Principalmente o pessoal da Nova Visão, o pessoal da Visão M12 aí, o Bispo, né? E todos os outros aí. A apóstolo Tanael também tá aí? Tá. Glória a Deus. Nosso apóstolo. Amém. Agradecer a todos, né? Porque é muito bom. É muito bom a gente ter essa interação. Então, agradeço a Deus pela vida dos meus discípulos, estão assistindo alguns, né? Um beijo para eles. E dizer a todos vocês, né, que perseverem, vale a pena. Entende? Vale a pena, porque às vezes a vida bate mesmo, mas quando você vence, fala assim, valeu a pena. Então, não tem outra saída, é temer a Deus sobre todas as coisas. Teme a Deus, estuda, cresça. Por exemplo, a minha pós-graduação que eu fiz, só para o pessoal entender, eu fiz a Constitucional Administrativa, eu fiz aqui no Pará.
Eu fiz ela online pela Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro, com 2 crianças gritando do meu lado, e eu assistindo e vendo, e depois ia para madrugada, sentava, fazia monografia, 50 páginas, 60 páginas, livros aqui, aquela coisa toda, lia um, lia outro, mudava isso e pega a referência, entra no site do STJ, do STF e vai montando, e enfim, falei sobre mandado de segurança, né? Prazo decadencial, mandado de segurança, uma série de coisas, é uma outra peça, a gente conversa outro dia, mas vale a pena. A pergunta que eu faço é: qual é a tua desculpa hoje para você não começar? Entende? Não tem desculpa. A gente tem que começar. Ah, não dá. Não dá, pô. Existe. O que você... Eu posso nem fazer uma pergunta assim, né? O que você está fazendo com as suas 24 horas? A pergunta não é como você consegue. A pergunta é o que você tem feito com as suas 24 horas. Não é se o John consegue ou se eu consigo. É o que você tem feito. Então você pode hoje alinhar o propósito, alinhar o seu chamado. É possível conciliar tudo, é possível. Concilia a tua carreira ministerial, né? Concilia. Isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, gente. Busque. Todo mundo que busca primeiro o reino do homem, o reino do inimigo, o império das trevas, ele não dá certo, ele não avança, ele vai ficar toda vez lutando da mesma forma, estagnado. Entende? E o Senhor nos libertou já desse império das trevas. Nós já estamos no reino do Filho do seu amor. Então, você precisa acreditar nisso. E obrigado por também colocar esse nome, né? Hoje a gente não conseguiu colocar aqui a TV, que deu um probleminha, ele anunciou no início. Mas Maranata, é incrível isso, é uma voz para esse tempo. É uma voz para esse tempo. Um tempo tão difícil, mas não perca a esperança. Desde criança eu fui ensinado a ter alegria pela volta de Jesus. Tudo está acontecendo, eu estou alegre. Não pelas atrocidades. Estou alegre porque a palavra está se cumprindo. E o rei, tá pertinho. Não ache que ele vai demorar. Então, tem muita coisa para fazer. Gente, desacelera. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. Desacelera, respira. Vai buscar o Senhor. E resumindo tudo, como é que eu consigo? Primeiro, oração, palavra, busca ao Senhor. Não tem como. Até para você entrar em um ambiente, quando você ora, você entra já vencedor. Você pode entrar numa negociação. Eu entrei muitas vezes fracassado nessa questão de ficar só financeiro. Eu entrei muitas vezes fracassado e não consegui. Por quê? Porque eu pensava só naquilo que era o lado humano. Mas quando eu ia para a oração, eu podia estar quebrado como fosse. Se eu entrava no ambiente, já entrava vitorioso. Aqui não tem jeito, aqui eu vou sair vencedor. Acabou, não é por mim, é porque eu sei que Ele está em mim. Certo? Então não esqueça, você é vitorioso, você tem identidade de filho, não deixa a necessidade suprir, né? Ou seja, não troque o teu propósito pela tua necessidade. E finalizando isso, creia no Senhor, que Ele é o poderoso para salvar você, a tua casa, a tua família. Tá bom? Resumindo é isso. Pessoal, o Vinícius Marques, agora que chegou, o Vinícius não mandou o texto hoje, que o Vinícius é o nosso um dos primeiros inscritos. Quando ele some, ele aparece já com textão de perguntas, já hoje ele tá de trabalho. O bispo falou: muito obrigado, apóstolo, pelo apoio a esse discípulo, e ele falou: Deus lhe abençoe muito abundantemente em nome de Jesus. Amém. E galera, muito obrigado a você que chegou até aqui, tanto na vermelhinha quanto na roxinha, que vocês sabem qual é o nome, que não pode falar. Muito obrigado mesmo, é uma honra pra gente estar aqui falando da palavra de Deus. E abrindo esse parênteses aqui para o apóstolo saber também, antigamente o nome era JK, Cantar é Vida, né? Que é John Cleber e tal, e eu busquei qual o nome, e eu fiquei, Senhor, qual o nome do canal, antes do podcast, qual o nome, e começou lançando Vila Boas, lançou o Louvor Maranata, e eu lembrei daquele antigo lá, que é Maranata também esqueci o nome lá. Maranata, hora vem. Sim. Jesus. Esse louvor aí. E ficou. Eu comecei a ler sobre isso. Falei assim: é Maranata. Vai ser o nome do canal, vai ser Maranata. E detalhe, eu coloquei Maranata. Quem colocou Somos Maranata foi os inscritos. Eles falaram: não, Somos Maranata. Tudinho, o pessoal falando, divulgando o Somos Maranata. Eu falei: vou colocar Somos Maranata. E graças a Deus está fluindo aí.
Muito obrigado por ter aceitado. Amém. Como eu lhe falei, eu mandei pela fé mensagem pra você, né? Eu vou mandar mensagem proposta depois. Foi depois da rede de homens que teve lá que você ministrou. Sim. Falei, vou mandar mensagem Muito pra poderoso. ele. Eu vou mandar mensagem pra ele. Meu boto tá até aqui, ó. Vou mandar mensagem pra ele e ele me respondeu no mesmo dia. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. O boto, no dia que ele ministrou. Eu tô esperando o meu físico também. Vai chegar em nome de Jesus. Já tá na mão aí dos meus líderes já, amém. E eu falei, meu Deus, muito obrigado por esse convite e espero que seja só o início da nossa parceria, que realmente venha outros podcasts, Amém. seus discípulos, líderes, sua esposa, que é a minha esposa que vai entrevistar ela, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente. Querendo ou não, deu um gás, o Senhor ministrou também nossas vidas, muito obrigado por deixar ser usado. E como de costume, se o Senhor puder orar pela gente aqui pra gente finalizar, eu lhe agradeço. Amém. Todo mundo tá aí junto, bora orar? Vamos lá. Eu sou das antigas ainda, né? E creio muito nisso. Talvez você está passando por uma situação difícil, um filho nas drogas, né? Uma enfermidade. Vamos fazer algo profético. Sei que tem um copo de água, pega aí e coloca. Vamos orar junto. Sei que tem uma peça de roupa do seu filho aí, de alguém. Põe a mão sobre ela, juntos vamos orar agora. Vamos fazer esse ato profético, sei lá, financeiro, carteira de trabalho. Pega aí, vamos declarar. Não é isso que vai dar a vitória, é o Senhor. Mas isso é um ato de fé e um ato profético. E eu quero orar por esse podcast e por você que está aí. Amém. Oremos então, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos designou por profeta. O Senhor é aquele, Pai, que tem todos os nossos dias projetados e escritos no livro no céu, como diz o Salmo 139. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para todo sempre. E essa luta que essa pessoa talvez esteja passando agora não é para o fim, é para a tua glória. É para o Senhor mostrar o seu poder mais uma vez, Senhor. Para aqueles que ainda não acreditam, não confiam que o Senhor pode fazer. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, nesse momento, Pai, eu te peço agora, por essa mãe que chora, por esse filho que está nas drogas, por essa pessoa que está com uma enfermidade, por essa pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor não nos prometeu livrar da cova, o Senhor não nos prometeu livrar da fornalha, não nos prometeu nos livrar do vale, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Por isso nós queremos te agradecer. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, salva essa pessoa que está no mundo perdido, restaura os sonhos, restaura os projetos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga libertação para essa casa. A tua palavra diz que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Essa é a confiança que eu tenho em Ti, Senhor, e eu creio nisso. Eu te peço, Pai, sobre a vida desse casal, sobre a vida desse podcast, sobre a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, nesse ambiente. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu te peço, Senhor, traga um crescimento, ó Deus, absurdo. Traga, ó Deus, visualizações, ó Deus, que eles possam ser remunerados por isso, através, ó Deus, das redes aí sociais. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha projetar, fazê-los, ó Deus, esse projeto que hoje está em crescimento, começou no teu coração, Pai, que possa avançar e crescer. Nós declaramos que toda potestade, principado, dominadores das trevas, hoste espiritual da maldade, não tenha poder e não paralise, que eles cresçam para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, que eles possam avançar de uma maneira sobrenatural. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha desatar. Eu não oro para que o Senhor arranque as provas, porque o Senhor tem o seu tempo de prova. O seu tempo não é o meu tempo, nem o tempo deles, mas que o Senhor fortaleça-o, dê graça, dê unção, e se for para sair hoje, para o Senhor arrancar e eles serem aprovados hoje, amém. Nós somos felizes, somos gratos a Ti por isso, Pai. Mas o final de nossa fé é a salvação de nossas almas. Obrigado, Jesus, por cada vida que está assistindo, por cada mãe, por cada pai, filho que hoje ora comigo, que chora comigo, que se alegra comigo. Muito obrigado, Jesus. Pedimos a Tua bênção, assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, galera. Até o próximo podcast. Eu creio que semana que vem já vai ter outro podcast
Fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. Tamo junto família.